Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Ícaro. Hoje eu vou resolver o exercício número 4 da terceira lista de exercícios e é o último exercício que eu vou resolver. O exercício é para ser feito parte manualmente, parte no MATLAB. Porque o tempo é curto, eu vou fazer inteiramente no MATLAB, por praticidade, e eu vou dar destaque para algumas ferramentas e alguns procedimentos que vão facilitar a vida de vocês, caso vocês precisem implementar um PID digital em outra situação, certo? O enunciado do exercício 4 ele é relativamente longo, então eu acho que não vale a pena eu ler o enunciado inteiro com vocês. Ele tem várias partes, parte A, B, C, etc. Então o que eu vou fazer? Eu vou ler o enunciado e resolver o que ele está pedindo sucessivamente. Então, numa visão mais geral, eu tenho uma função transferência da minha planta, G, que já está no domínio discreto, e o primeiro passo que ele pede é achar um controlador do tipo PID que atenda aos seguintes requisitos para uma entrada do tipo degrau. Ele quer que o primeiro valor do meu sinal de controle seja igual a 3, o segundo valor do meu sinal de controle igual a 1.2, e ele quer que, em regime permanente, o meu sinal de controle não varie de uma amostra para outra mais do que 0,5 seja lá qual for a unidade do seu sinal de controle, volts, etc. Então, essa condição que ele coloca em formato de limite, eu acho que na hora que você for resolver o exercício na mão, talvez você precise de fato calcular um limite. Mas para o MATLAB é mais fácil interpretar ela pelo que ela realmente é, ou seja, em regime permanente, eu quero uma oscilação de 0,5, certo? E qual é o procedimento para resolver esse exercício? O primeiro passo é definir a nossa malha aberta no MATLAB. Depois que a gente definir a nossa malha aberta, a gente vai abrir ela no SysOtool e tunar ela como se fosse um PID. O PID que a gente vai usar é aquele nesse formato aqui que vocês estão vendo. Esse formato ele é um formato muito interessante porque ele facilita a nossa implementação do PID. Por quê? Ele resume a implementação de um PID discreto como sendo um problema de alocação de zeros, simplesmente. Então, o que é o PID discreto? Você vai colocar um primeiro zero na sua função de controle, um segundo zero, um polo em 1 e um polo na origem e um ganho arbitrário. E qual vai ser o seu trabalho nessa implementação do controlador? Você vai sofrer na hora de tunar o ganho Q0 correto para o seu controlador e o valor de zero que vai te dar o comportamento que você espera do seu sistema em malha fechada. Existem técnicas para você fazer a alocação desse zero e desse ganho de maneira mais direta. Nesse caso, a gente vai tunar na mão para vocês terem uma ideia de como funciona. Então, o que eu vou fazer? Eu vou rodar essa primeira parte do código aqui, em que eu coloco o tempo de amostragem, defino a variável z como sendo a variável discreta, defino a minha função transferência e defino essa função malha aberta como sendo simplesmente a minha função transferência de enunciado. Depois que eu rodo essa parte do código, eu vou inserir esse comando na janela de comando, que é o sysotool.ma. O SysOtool de vocês pode ser um pouquinho diferente, mas o meu ele tem essa interface, sendo que o meu MATLAB ele é 2016.A, eu acredito. E como é que a gente vai trabalhar nisso? Aqui do lado esquerdo tem todas as funções de transferência do nosso controlador. Mas qual que é a malha do meu controlador? Se vocês forem aqui em editar arquitetura, vocês vão ver que a malha padrão do controlador de vocês é aquela malha com que a gente está acostumado, que é simplesmente um controlador na frente da sua função transferência, realimentando a saída no começo do seu diagrama de blocos. Essa função f e essa função h, portanto, a gente não vai utilizar nesse caso, por isso que elas são simplesmente 1. A função g é a nossa função que a gente definiu lá no MATLAB, que é a função que o enunciado nos dá. A função c, nesse caso, ela é 1. Por quê? Porque é ela que vai ter o nosso controlador e é ela que a gente vai nela que a gente vai colocar os nossos polos e zeros. Se eu clicar duas vezes naquele C, eu vou abrir essa janela pop-up aqui, né? E o que eu vou fazer? Eu vou fazer igual o PID manda. Então, eu vou aqui com o botão direito, nessa janela escrito dinâmica, vou colocar um integrador, que é um polo em 1, né? Depois, eu vou colocar um outro polo real, só que esse polo real, vocês virem bem, ele já aloca no lugar do zero, para fazer do polo
um polo aleatório, vai ser em 0. Perfeito. A gente já fez a parte de baixo da nossa função PID. Depois eu vou colocar dois zeros reais. Então vou colocar real 0 aqui. Eu vou colocar em um valor bem distante só para a gente ver ele na reta. Então vou colocar em menos 2. Opa, alterei errado. Então é 0, menos 2. Vou colocar em outro valor arbitrário o nosso segundo zero, real também, só para a gente ver ele na reta. Então vou colocar aqui em menos 4, ok? O nosso sistema ele provavelmente vai estar uma bagunça, mas não importa agora. A gente vai fazer a tunagem e vai ficar tudo certo. Vou colocar aqui como sendo 1, só para a gente não se perder. Se vocês olharem a janela atrás dessa janela, ali no canto inferior esquerdo, o MATLAB já atualizou para a gente a função transferência do nosso controlador. Se eu clicar aqui no Root Locus, eu consigo depois entrar nessa aba Root Locus Editor e ver aqui as alocações que eu realizei, né? Então, se vocês lembrarem bem, eu coloquei um polo em 0, um polo em 1. Opa, aqui é 1, aqui é 0, né? Coloquei um 0 em menos 2 e tem um outro 0 em menos 4 que a gente não está vendo aqui, certo? E o que eu vou fazer agora? Eu vou deformar o meu sistema, mudar a localização desses polos e zeros, até que o meu sinal de controle, que é esse gráfico aqui na parte de baixo, tenha aquele formato que o enunciado nos estabeleceu. Eu vou fazendo essa tunagem aqui e depois eu retorno com o vídeo. Mas é relativamente simples. Eu posso simplesmente clicar no zero e começar a fazer ele caminhar ao longo do eixo real aqui. E com isso eu vejo o lugar das raízes mudando de formato. A mesma coisa para mudar o ganho, eu só mexo nesses bloquinhos rosa, certo? E eu já vejo aqui diretamente qual é a resposta do meu sinal de controle. Bom, eu fiz a tunagem aqui. Se vocês olharem a resposta ao degrau do meu sinal de controle, na primeira amostragem ela é 1.6, então ela ficou abaixo do limite 3 que o enunciado estabelece. Na segunda amostra ela vale 1.2, então ela está no limite que o enunciado nos estabelece. E ela chega a um valor de regime, então ela não oscila. Então a diferença entre um valor e o valor imediatamente anterior a ele, conforme o tempo de amostragem vai para infinito, é zero, não é meio, né? Para ser sincero, eu não sei como tornar esse valor constante. Talvez a gente precisasse para que o sinal de controle variasse constantemente, a gente precisasse que o nosso sistema variasse também bastante, que ele fosse bem oscilatório, por exemplo. Só que nesse caso, eu não deixei ele oscilatório. Eu vou ver se eu consigo deixar ele oscilatório, mas se eu não conseguir, eu vou deixar o sistema assim e vou tomar isso como sendo correto. Vou interpretar aquela condição do meu enunciado como simplesmente eu quero que o meu sistema não oscile tanto em regime permanente em termos do sinal de controle. Bom, pessoal, esse foi o máximo que eu consegui. Se eu mudo a localização dos meus polos de malha fechado, o sistema começa a ficar muito instável e eu não consigo nenhuma condição em que ele seja estável, tenha um valor de sinal de controle menor que 3 e menor que 1.2 para a primeira e para a segunda amostra, respectivamente, e tenha um sinal de controle que varie meio conforme o sistema entra em regime permanente. O sistema ele sempre vai entrar em regime permanente com um sinal de controle em 1. E se vocês notarem bem, ele sempre varia muito pouco. Então eu não consigo aquela variação de meio. E, bom, mas tirando todas essas observações e toda essa análise, o que eu fiz? Eu peguei meu sistema em malha aberta, coloquei um polo em 1 e um polo em 0. Vocês virem bem, são essas cruzes vermelhas no meu lugar das raízes. E coloquei dois zeros reais bem próximos desses meus polos, que são essas cruzes azuis, que são os meus polos de malha aberta. E com isso, eu mudei bem pouquinho o ganho, meu ganho ficou 1.5 e meu sistema ficou com uma resposta legal. Se eu tivesse colocado esse zero exatamente em cima do polo de malha aberta,
o meu sistema teria ficado melhor ainda. Só que o meu sinal de controle ele ia ficar muito abrupto. Então, como não é o objetivo fazer o cancelamento do polo de malha aberta, eu vou deixar só esses zeros bem próximos dos meus polos de malha aberta, mas eu não vou cancelar eles. E é essa a primeira parte do exercício. Se vocês clicarem no C aqui, eu vejo que o meu ganho, ou seja, o meu Q0 é 1,5, o meu primeiro zero é 0,65 e o meu segundo zero é 0,45. Agora eu vou voltar para o MATLAB, vou colocar esses valores lá e vou continuar o exercício. Finalizada a primeira parte do nosso exercício, ele pede que a gente plote o sinal de controle para uma entrada step. Bom, nenhuma novidade aqui, o sinal de controle é simplesmente aquele sinal que a gente viu na interface do SISO2. E depois a parte C pede para simular no MATLAB, supondo que a gente tenha feito as partes anteriores na mão, né? Então, esses dois aqui não vamos perder tempo neles. A outra parte do exercício pede para eu achar Q0, Q1 e Q2, que são os parâmetros do meu controlador PID, sendo o primeiro zero alocado nessa posição e o segundo zero alocado nessa posição. Então, os zeros eu já tenho. O que eu preciso achar é o Q0 que me dê esse amortecimento. Eu vou abrir o SISO2 para vocês e a gente vai começar a fazer a alocação de polos. Pronto, nós mudamos o nosso controlador. Agora a gente só precisa tunar o Q0 para ele ter o amortecimento que a gente quer. Esse amortecimento a gente pode colocar aqui ó, no root locus como uma especificação de desempenho, né? Vai abrir uma janelinha para vocês aí que eu não consigo colocar na transmissão, mas vocês só vão lá em Dumping Ratio e coloca 0.7 e dá Enter. E ele vai criar uma área aqui no root locus que garante que os meus polos têm o amortecimento que eu quero. Tirar um pouco do zoom aqui. Pronto. Então, sempre que os meus polos estiverem nesse coraçãozinho branco, eu vou estar obedecendo a especificação de desempenho que diz que meu sistema tem amortecimento de 0.7. Então, eu só vou pegar esse polo, descer ele um pouquinho aqui, vamos colocar no limite para não estressar muito a nossa ação de controle. E nem a nossa resposta, né? Pronto. Agora eu vou colocar um valor exato, em vez de deixar esse valor quebrado. Vamos colocar como sendo 0.7. Pronto. E está pronto o nosso controlador. 0.7 é o valor de Q0. Os zeros foi o que eles alocaram lá no enunciado para a gente. Uma vez que a gente tunou e encontrou o nosso controlador, a gente pode substituir aqui o valor de Z1 e Z2 que a gente já tinha. E mais importante, a gente pode calcular o Q1 e o Q2. Esses parâmetros, quando a gente calcula, a gente vê que um deles é 0.6, arredondando, né? Outro é 0.175, sendo que esse é negativo. Ok, calculamos os parâmetros Q0, Q1 e Q2. O próximo exercício ele pede para a gente calcular o sinal de controle. Bom, nenhuma novidade aqui, né? O sinal de controle é aquele sinal de controle que a gente viu na própria interface do SISO2. E bom, ele não pede para a gente analisar nem nada, só pede para a gente plotar. É basicamente isso. Continuando com o exercício, a última parte dele, ele pede para a gente ver se o nosso controlador ele tem as propriedades de um controlador PID. Essas propriedades são definidas por essas três condições aqui. Então, meu Q0 ele tem que ser positivo. O valor do meu Q0 negativo ele tem que ser menos negativo do que o meu valor de Q1. E o Q2 tem que estar entre essa faixa de valores. Eu fiz aqui um código que faz essas comparações para a gente. Eu vou rodar aqui. E, bom, a primeira condição ela é atendida, a terceira condição é atendida, mas a segunda condição ela não é atendida. Então, o controlador ele não tem a propriedade de um PID. Para ser sincero, eu não sei que propriedade PID que o enunciado está se referindo. Do meu ponto de vista, o controlador ele adiciona um polo em 0 e um polo em 1 e adiciona dois zeros reais, então eu acho que isso já é suficiente para considerar ele um PID. Deve ser alguma condição mais específica, alguma propriedade de um PID mais específico, em um formato específico, com propriedades específicas. Mais genericamente, a gente implementou um PID sim. E o que é importante vocês levarem disso? A seguinte informação. Para eu implementar um PID, eu preciso colocar dois zeros reais
na minha malha aberta. Um polo em 1 e um polo em 0. Que é aquele formato da função C aqui que eu estou mostrando para vocês já faz um tempinho. Então não tem erro, o PID discreto ele vai ter sempre esse formato. Agora eu vou mostrar para vocês também como implementar um avanço e um atraso para uma função contínua, só para vocês terem um pouquinho mais de ferramentas para caso vocês precisem implementar um controlador de fato, ok? Então aqui eu tenho uma função genérica, eu não sei o que ela significa, é só para demonstração do método de projeto de controlador. Então eu aumento aqui a janela do meu Hotlogs para ficar mais fácil de ver e em que consiste um controlador de avanço. Um controlador de avanço, ele nada mais é do que um zero com um valor arbitrário. Então aqui eu coloquei um zero perto de 3, talvez, perto de menos 2. E o avanço ele consiste nesse zero e depois mais para frente, no valor cujo módulo é maior que o valor do zero que a gente colocou, eu coloco um outro polo. Pronto. Então, um zero e um polo é um compensador de avanço. E se fosse o contrário, se viesse primeiro o meu polo e só depois eu tivesse um zero, aí eu teria um compensador de atraso, certo? Se vocês verem bem, o formato do meu root locus ele mudou. Os ramos agora estão partindo de valores diferentes e estão indo para valores diferentes. É com base justamente em onde eu coloco esses polos, esses zeros, que eu vou conseguir fazer o meu root locus passar por aquele ponto do meu lugar das raízes que tem o amortecimento que eu quero e a frequência natural que eu quero. Então, são ferramentas relativamente simples de você implementar para poder mudar o formato do seu root locus e conseguir atender às especificações de desempenho que você quer. Bom, é isso. Se eu quisesse passar esse controlador contínuo para o formato discreto, eu só preciso usar o comando C2D do MATLAB. Vocês podem especificar se vocês querem um segurador de ordem zero, um segurador de primeira ordem, um segurador de tipo Dustin, que eu acho que ele faz uma aproximação trapezoidal ou coisa do tipo. São ferramentas que estão disponíveis pelo MATLAB. Se vocês entrarem na documentação, vocês vão ver todas as informações pertinentes a eles. Mas se vocês tiverem dúvidas a respeito de funções do MATLAB, para essa parte de projeto de controlador discreto e contínuo, que talvez vocês vão ter essas dúvidas caso vocês tenham que fazer o projeto de um controlador, vocês podem falar comigo, certo? Boa sorte, é só isso que eu queria passar para vocês. Desculpa o vídeo longo, ele foi relativamente longo, mas porque eu estou explicando essas coisas apêndices, eu não fiz só o exercício, eu estou também colocando uma informação a mais, e eu acho que vai ser útil para vocês. Se não for, só pulem, vão só para as partes do vídeo em que eu falo do exercício, e é só isso. Boa sorte, tchau, tchau e obrigado.